Olha, seguimos agora com notícia urgente. Sigo pra cá, porque Sam Pantia já está aqui comigo. Sam, que é repórter e entende mais que ninguém sobre internacional aqui no Portal Metrópolis. E vai explicar para a gente essa notícia, que é a seguinte, Israel ataca a Assembleia que escolherá novo líder supremo. E a imprensa israelense afirma que 88 ayatolás estavam presentes. Dia importante para a escolha do líder supremo. Até então era apenas uma pessoa que estava num momento de transição, de substituição. É claro, eles não iam deixar passar esse momento, né, Sam? Pois é, Neila, boa tarde. Prazer falar com você e com todo mundo que está acompanhando o contexto Metrópolis. Pois é, essa notícia tem implicações bem relevantes. Acabou de acontecer, então a mídia iraniana e a mídia israelense estão relatando isso. Essas imagens que estão aqui do meu lado são imagens desse prédio em que estava acontecendo a Assembleia de Especialistas. É o órgão que escolhe o novo ayatolá. Então, como funciona isso? 88 clérigos xiitas, eles podem votar nesse processo para escolher o novo líder supremo. E as informações que chegam da mídia iraniana e também já da mídia israelense é que esse prédio foi bombardeado durante o processo de escolha desse novo líder supremo. Portanto, a gente vê aí, se confirmado isso, a gente não sabe se é um ataque israelense ou americano. O ataque em si é confirmado, de fato aconteceu, mas se os clérigos estavam lá dentro, se de fato a votação estava em andamento e houve aí uma perda muito grande dessas pessoas responsáveis por fazer essa escolha, a gente vê aí uma tentativa de derrubar completamente o regime e derrubar, inclusive, a tentativa de eleger um sucessor ao Ali Khamenei. Então, por exemplo, o presidente do Irã, o presidente que não é o líder supremo, né, o presidente da República, vamos chamar assim, ele estaria, um dos que participam desse conselho, né, o Massoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã. Então, o chefe do judiciário também participa dessa escolha e o clérigo sênior. Então, que no caso é o Alireza Araf, que a Neila estava falando agora há pouco. Sim. Então, se todos esses personagens estavam nesse prédio que a gente está vendo aqui atrás da gente e foram de fato, estavam aí dentro, foram alvos desse bombardeio, o prédio em si com certeza foi. A gente pode estar vendo um novo capítulo de fato, assim, apagamento completo da liderança iraniana, exatamente, assim. O Marco Rubio falou ontem, inclusive, que o objetivo não era a mudança de regime, mas que o regime em si era uma coisa muito ruim, mas o que a gente vê aí, de fato, é uma tentativa de apagar completamente, de não permitir haver uma sucessão do Ali Khamenei. Então, de fato, é uma notícia muito extraordinária que acabou de acontecer, isso tem alguns minutos. As agências internacionais começaram a dar essa notícia agora e, de fato, é um desdobramento muito relevante para a guerra aí, viu, Neila? Extremamente, porque Donald Trump e Marco Rubio já tinham falado sobre isso. Isso impede a sucessão direta de Ali Khamenei, porque esses sucessores, eles são indicados, inclusive todas essas peças que nós estávamos falando aqui há pouco e que estavam dentro desse prédio participando dessa escolha, são escolhas sim de Ali Khamenei, são sucessores escolhidos de Ali Khamenei. E você imagina, se todas essas peças foram atingidas e podem ter sido atingidos por esse atentado, a gente perde aí uma linha sucessória que vai ter que ser escolhida aí por outras pessoas, ou seja, acaba atingindo o objetivo do próprio Donald Trump e do Marco Rubio. E lembrando que o Marco Rubio falou ontem, no começo da noite, que o pior para o Irã ainda estava por vir. Então, se de fato foi um ataque americano, aí de fato esses ataques estão acontecendo de forma coordenada, né? É até difícil você separar o que é americano e o que é israelense, porque de fato é uma guerra conjunta, basicamente. Mas, de fato, assim, ontem também teve a questão do ataque à embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita, e questionado por um repórter, isso é até interessante, porque vários repórteres que cobrem Casa Branca, eles têm um telefone direto do Trump. Então, às vezes, eles ligam para o presidente dos Estados Unidos e ele responde. E uma repórter da Newsmax, se eu não me engano, mandou mensagem para o presidente dos Estados Unidos depois desse ataque à embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita, e o Trump respondeu que era para aguardar a resposta que ela viria. Será que foi essa a resposta? A gente não sabe. Mas, de fato, é uma tentativa mesmo, como eu já vou até me repetir aqui, de evitar uma sucessão no Irã. Então, talvez esse momento do ataque
há esse colegiado, uma comparação que dá para fazer com um conclave, tá? Então, como é uma teocracia, seria uma república comandada por Deus, então são clérigos que decidem quem é o novo Ayatollah. Então seria uma reunião ali como se fossem os cardeais do conclave, tá? Então a comparação seria essa, seria como atacar o conclave quando estão escolhendo um novo papa. É uma tentativa o quê? De não ter um novo papa. Então, se os clérigos estavam aí dentro, muitos deles morreram ou foram feridos, então isso é mais um obstáculo para ter uma linha sucessória no Irã e, ao mesmo tempo, evitar que o regime continue, enfim, governando o país. A gente sabe o Irã é uma ditadura que é muito brutal, inclusive, com a dissidência, não existe oposição, não existe muita coisa que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, a gente segue de olho nessas informações aí, Neila, mas um desdobramento muito relevante da guerra nesse momento. Muito relevante. E hoje a gente acordou com a informação de que a guerra tinha afetado o Líbano, não só sobre a guerra em fato, mas só de dissidência, né? A gente está vendo uma diáspora, as pessoas tendo que sair das suas casas, tendo que caminhar. É uma guerra agora que vai por via terrestre, né? Então já vem afetando outros países que não só Irã, Estados Unidos e Israel, além dos demais países que a gente ainda vai falar aqui no programa hoje, que tem a sua economia afetada. Sem falar os céus, né, Sam, que os aeroportos e os céus do Oriente Médio estão parados como nunca antes foi visto na história, né, dos aeroportos parados, atrapalhando todo o fluxo, porque a gente sabe que ali no Golfo Pérsico e em Dubai é uma ligação, né, do Oriente com o Ocidente para os países que tentam fazer essa ligação, essa viagem. Então, o que está acontecendo é inédito na história mundial. Só dar uma informação também que eu acabei de checar aqui. Um oficial israelense disse para a Fox News que o ataque aconteceu quando eles estavam contando os votos para a escolha do novo Ayatollah. Portanto, cresce a possibilidade disso ter acontecido com os clérigos lá dentro, tá? Então seria um ataque de fato ao processo de escolha do novo Ayatollah, informação que um oficial israelense deu para a Fox News e que foi ao ar há poucos minutos atrás. Faz ainda mais sentido. Bom, continuamos acompanhando. Sam Puncher, muito obrigada. Qualquer novidade a gente continua trazendo aqui no Contexto. O Sam vai continuar alimentando o contexto de informações e também mais novidades no nosso portal metrópolis.com. Obrigada. Valeu.